Uma ótima terça-feira para você. Que bacana você estar aqui mais uma vez para estudar a Bíblia. E que bom que todos os dias a gente tem conseguido separar um tempinho, pelo menos, para estar na presença de Deus, para estudar a Bíblia, para estudar a lição. Eu quero convidar você a, nesse momento, abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 34. A gente tem estudamos sábado, domingo e ontem, a história de Jacó e Esaú, o encontro que Jacó teve com Deus, o encontro que ele teve com Esaú. E aqui no capítulo 34, Jacó já estava estabelecido na terra. Mas o capítulo 34 é um capítulo triste. É um capítulo que mostra a maldade humana, mostra a depravação humana. E você lembra da família de Jacó? Jacó, nesse momento, tinha 11 filhos, Benjamim ainda não tinha nascido, seria o 12º homem, mas ele tinha uma filha mulher, Diná. E, infelizmente, muitas vezes a gente abre a história da Bíblia e nós vamos ver algumas mulheres que sofreram. Perceba que, embora a Bíblia relate isso, a Bíblia de maneira alguma apoia esse comportamento. A Bíblia defende a igualdade entre o homem e uma mulher. Eles têm o mesmo valor, eles devem ser tratados com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Nesse aspecto, a sua igualdade, né? E claro, cada um vai ter o seu jeito, sua personalidade, funções diferentes. Mas é muito triste aqui no capítulo 34 a gente enxergar uma mulher, uma filha de Deus, sendo violentada. Nós não vamos ler tudo pela questão do tempo, mas o que acontece é que havia ali um homem chamado Siquém, e ele se apaixona por Diná, mas ao invés dele fazer as coisas certas, ao invés dele fazer da maneira certa, Siquém comete um pecado abominável na presença de Deus. Ele vai lá e ele violenta Diná, ele comete um estupro. Quando isso acontece, isso traz muita angústia para a família de Jacó. E Jacó fica sem reação. Mas dois dos filhos de Jacó resolvem tomar a vingança nas suas próprias mãos e agora eles montam todo um esquema. E através da mentira, através do engano, eles assassinam uma cidade inteira. Queridos, o que aconteceu com Diná foi terrível e eu quero abrir um parênteses aqui. Se você conhece ou se você sabe algum caso de abuso ou alguma coisa que está acontecendo, seja ela em qualquer lugar, seja na escola, seja na igreja, seja no ambiente da casa, você tem que falar para as autoridades responsáveis. A Igreja Adventista tem um compromisso muito sério, um projeto chamado Quebrando o Silêncio, de impedir que o abuso se prospere no nosso meio e o abuso se propague. Você precisa denunciar. Se você que está assistindo está sofrendo alguma situação assim, Deus quer te dar força para você denunciar, buscar ajuda, entrar em contato. Se eu não me engano, é Disque 100, o número de ajuda para mulher. Você precisa fazer isso. E a gente sabe que não é só com mulheres, é com crianças, alguns homens também. Se há qualquer tipo de abuso está acontecendo, o nosso dever como cristãos é ir atrás de resolver isso com as autoridades responsáveis. Agora, o que a gente vê é a depravação do ser humano. O desejo sexual perseverando acima de tudo. Ao invés de fazer as coisas com calma, de fazer as coisas no tempo certo e respeitar a liberdade do outro, a gente vê alguém aqui que não respeitou a liberdade do outro. Siquém cometeu um pecado terrível diante de Deus. Mas embora o coração humano clame por vingança, e é natural que a gente lê a história e fique com raiva mesmo, e a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis, não há problema ter raiva, porque o que aconteceu aqui foi terrível. A gente tem duas pessoas, Simeão e Levi, que eles não agem da maneira certa. Porque Simeão e Levi, eles vão responder à violência com mais violência. E esse não é o plano de Deus. Nós não devemos responder à violência com mais violência. Simeão e Levi, veja que eles usam características que eles talvez herdaram do próprio pai. Eles usam a mentira, eles usam o engano. E aí, baseado nisso, eles dão um passo a mais, um passo de violência. Queridos, eles matam uma cidade inteira. Eles não apenas pegaram a parte culpada, se é que isso teria sido o melhor ou o mais justo, nós não vamos entrar nessa questão agora, mas a violência corrompeu completamente Simeão e Levi. E aquilo trouxe, não era um pecado diante de Deus, a violência extrema com que eles agiram, mas também traria consequências para Jacó, de que agora qualquer um poderia perseguir Jacó e Deus tem que intervir. A Bíblia fala que Deus coloca um medo naquela região, no povo, e eles não incomodam a família de Jacó. Mas nós não vemos a bênção e a aprovação divina sobre o que Simeão e Levi fizeram. Nós não podemos responder violência com mais violência. Cristo vai ensinar, lá no Novo Testamento, que quando alguém bater na sua face, você vira o outro lado. Isso é muito fácil de falar, mas é muito difícil de viver.
no nosso contexto hoje, não quer dizer que você que está sofrendo uma situação de abuso, você tem que, não, eu vou aguentar e tal. Não, você vai denunciar, nós vamos reagir. O que Cristo falou não deve ser confundido com alguns, como simplesmente você permitir que a violência aconteça com você. Não é isso. Mas Cristo está falando assim, você não vai responder com a sua própria violência. Nós temos hoje elementos da justiça que nós devemos buscar. Nós devemos buscar e fazer aquilo que é correto. Vá atrás. Nós não devemos ficar cegos e mudos diante da violência acontecendo. Mas nós não podemos permitir que a violência tome conta do nosso coração. Esse é um assunto tão delicado. Mas eu oro e peço a Deus que através do Espírito Santo você possa tomar a decisão certa. Não se calando diante da violência, mas não permitindo que a violência tome o lugar de Deus no seu coração e você acabe servindo a ela. Que Deus te abençoe, que o que você tem que fazer hoje você faça com a graça e com a força que Deus te dá. E o nosso Deus que é justo e que não vê nada, não deixa nada passar, que Ele possa agir na nossa vida hoje e que nós possamos fazer também a nossa parte. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque mesmo em situações de aflição, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor se coloca aqui como justo juiz. Pai querido, tem situações muito tensas que vemos e vivemos aqui neste mundo. Queremos fazer a nossa parte para que elas não aconteçam, queremos denunciar aquilo que precisa ser denunciado, mas nunca permitirmos, Pai, que a violência tome conta do nosso coração. Age em nosso favor, age por nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.